Amém? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Creia de todo o seu coração. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos reunidos neste lugar, dedicando uma parte da vida que o Senhor nos deu este dia para te adorar. Receba os nossos louvores, nossa adoração. Que o Senhor possa se alegrar com a nossa vinda aqui, com a nossa presença aqui, os nossos louvores, a nossa reverência, o nosso respeito. Que o Senhor possa se agradar. Uma vez o Senhor se agradando, o Senhor responderá com bom grado, de bom grado, as nossas orações e petições. Abençoe o culto, as igrejas, irmãos pela internet. Abençoe a todos com o perdão dos nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por isto, por mais esse tempo que nós, reservamos, escolhemos estar aqui. E com certeza o Espírito Santo está alegre. Quanto maior a sua dificuldade para chegar aqui, quanto mais dificuldade você rompeu, mais o Espírito Santo se alegra. Ele ama isso. Amém? Deus abençoe vocês também através da internet. A igreja que está aí em Bauru, que já estivemos ali em escola. Deus abençoe lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Irmão Giliardi, Flávia e Eliseu. Em Rio de Janeiro, irmão Lucas, irmã Thalita e o Levi. Agudos, irmão Gerson Martins. Em Agudos, irmão João e família. Em Bauru, irmã Abigail. Botucatu, irmão Paulo, irmã Zoraide. Botucatu, irmão Alexandre Sartori e família. Em Botucatu, ainda irmão André, irmã Noemi. Espírito Santo Turva, irmã Vilma. Em Flora Rica, irmão Masson. Em Ibirarema, irmão Geraldo, irmã Neuza. Ainda em Ibirarema, irmã Débora e Michele. Em Jaú, irmão João Moreira, irmã Romida Moreira e também irmão Ayrton Moreira. Lençóis Paulista, irmão Cláudio, irmã Vanderleia e a irmã Cida, irmã Flávia e André, irmão Alcino, irmã Maria. Pardinho, irmã Dina, São Manuel, irmão José Ferreira. Nós não temos mais o culto à noite, domingo lá em Lençóis, mas os irmãos têm o recurso da internet, Estão sempre aproveitando, acompanhando. Como eu disse, a internet é um braço do nosso ministério, uma ferramenta que nós usamos, que nos ajuda no trabalho e também ajuda na evangelização, na divulgação da mensagem, Amém? Muito bem. Permitindo o Senhor, terça-feira estaremos aí em Espírito Santo Turvo. E na quarta em Bauru, quinta Botucatu, sexta Agudos, sábado Ourinhos e domingo pela manhã aqui, com o batismo após a escola. O último batismo de 2015. Temos uns jovenzinhos, de Ourinhos, de Lençóis. Se tem mais algum, jovenzinho, Pode ser de 5, de 50. Algum jovenzinho, alguma jovenzinha, algum irmão, alguma irmã que deseja passar por isto. Creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador.
creu no mensageiro que Deus enviou para esses dias, crê que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Se é mulher, tem que crer nas cartas de Paulo. Se é homem, tem que crer também nas cartas de Paulo. Quanto à ordem, conduta, doutrina, não pode estar bebendo, fumando. Essas coisas tem que deixar, né? E se tem algum impedimento de casamento, se é pessoas, tem que conversar primeiro, ministrar, né, direitinho. O cristão é um dizimista, uma dizimista, um ofertista, faz parte. A gente orienta isso para a pessoa vai depois tomar da ceia, né? O batismo introduz a pessoa na ceia, na comunhão. Então, será dia 13. Então, estamos programando para este dia, né? Amém? Após o culto, eu preciso de uma reunião com os diáconos, ou os administradores, tesoureiros, após o culto. E adquirimos os monitores que vocês estão vendo. Mudou o sistema, né? Parece que ficou bom. 2, uma esquerda e uma direita, porque a igreja de óleo é mais larga do que as demais. E o monitor no fundo, para quem está sentado aqui, também auxilia a parte técnica. Os irmãos aqui da frente, talvez. Agora tem este, né? Parece que ficou bom, né? Amém? Ficou bom ou não? Se não, estira e leva embora. E arruma um lugar para eles, né? Não, ficou bom. Colhemos várias opiniões aí dos irmãos e ficou bom. Tá bom. E fica mais fácil, né? Para os irmãos que estão aqui deste lado. Olha nesse monitor, de lá aqui, lá no fundo. Tá bom. Estava conversando com os irmãos hoje, lá em Bauru, os diáconos, diretoria. Lembrando que nós somos uma equipe. Sempre que pensamos algo para a igreja, é sempre para melhorar. E a função de cada um, né? Sempre está olhando, vendo, cada um na sua função, cada um nas atribuições da sua função, sugerir, né, melhorias. Não só os irmãos da igreja. É sempre bem-vinda, né, as sugestões. Elas são acatadas, são ouvidas, são analisadas, ver se faz sentido, se a melhoria é significativa, se pode ser naquela hora, se pode ser depois, o custo daquilo, mas tudo que é de bom, de melhor para o povo e para a igreja, dentro do tempo e dos recursos, será realizado, né? Amém? Então é assim que nós ficamos, assim que nós sempre caminhamos. Então nós pedimos que Deus consagre esses monitores, levantar nossa mão para o uso, né, no santuário. Deus abençoe. A vida é uma experiência. E eu estava, sempre que a gente prega, ensina, a gente fala, claro que o pregador fala sobre inspiração, 90%, assim, mesmo lendo as mesmas mensagens em várias igrejas. A inspiração, ela acentua, né? Uma linha, outra linha, sem mudar o sentido da mensagem. Então, hoje, conversando com uma pessoa após o culto, sobre um referido assunto, enquanto eu conversava com a pessoa, eu disse: olha, é bom você lembrar, você viu o que eu falei na escola hoje de manhã? Eu não estava sabendo de nada, hein? Porque foi um assunto tão em cima, que a pessoa pode dizer: mas ele já estava sabendo? Então, essa é mais uma experiência, né? Olha, irmão, eu não estava sabendo de nada disso que o senhor está falando aí, viu? Então, esse é o perigo, né? Esse é o perigo da pessoa dizer: o pastor está sabendo, falou, tal. Pode acontecer, sim, do pastor estar sabendo e falar. Tem coisas que precisa ser dita, ser falada. Então, existem várias maneiras de você conscientizar a igreja, corrigir, exortar, ensinar, até chegar ao ponto, né? Você até tem que dizer o nome
para a pessoa de púlpito. Isso é um recurso, é um último recurso em função do dano que aquela pessoa está causando ou pode causar para a igreja. Então chega até esse ponto. Me recordo que durante esses 25 anos de ministério só fiz isso uma vez. Só uma vez, exigiu isto, né? Então, essa observação quanto à palavra, são muitas vezes que a pessoa vem falar com a gente e diz: olha, pastor, já está resolvido. E nem fala o que é, né? Não, já está respondido. Então, isto é a maneira de Deus cuidar do povo. É uma das grandes revelações que o crente da mensagem tem que ter, é sobre o sacerdócio. Porque uma das maiores dificuldades que o povo encontra e tropeça é no véu. No véu de carne. Então, como é que pode ser esse Jesus, o Filho de Deus? Como é que pode? Reconhecer, né? Que isso? Então, tropeça no véu, né? Então, Deus faz essa coisa de propósito, que é para que os carnais tropeçem na carne, né? Os espirituais entendam, né? Entendam. Se fosse tão simples assim, né? Era só ler a Bíblia, só ler a mensagem, mas precisa da revelação. Revelação. Eu aceitei irmão Brana, aceitei isso, aceitei aquilo, tudo bem. Mas a mensagem de irmão Brana não é só o batismo em nome de Jesus Cristo, não. Isso é a primeira etapa da vida de uma pessoa. Tem que prosseguir depois. Você aceita Jesus Cristo, é batizado em nome de Jesus Cristo. Se você é solteiro, você vai ter uma conduta de solteiro, de solteira. Se você é casado, né, vai ter uma conduta de casado, de marido, de mulher. Se tem filhos, né, vai ter uma conduta de pai, de mãe. Como é que cuida da família? Como é que cuida do filho? É o testemunho que você tem que carregar, porque causa sombra. Foi o que nós falamos hoje de manhã. Condutas nossas causam sombra. Fica uma sombra sobre você. E é você mesmo que cria aquilo. Sombra, né? Nossa, uma dúvida. Lembrando um pouquinho ainda da escola. Mas agora nós vamos nos colocar em pé para lermos Êxodo. Vamos falar um pouquinho na mensagem conferência. Pois o grupo de irmãos é o mesmo grupo de irmãos que vão cantar depois? Ah, é outro? Ah, sim. Muito bem. Depois canta no final. Êxodo. Deus abençoe todos vocês, irmãos aí daqui de Óleo, de Congrega em Ourinhos, em Avaré. Onde mais, né? Agora tem o Montoninho que está lá. Você já falou, Montoninho, da sua mudança? Já falou? Já, né? Montoninho agora está morando em Espírito Santo Turvo. Então, agora vai congregar nos dois lugares, né? Pessoa, quando disposta para trabalhar mesmo, vai jogar nos dois lugares, né? É bom, né? Está com a gente ali às terças-feiras. Ele disse: eu vou estar às terças-feiras lá, mas eu vou estar lá em Óleo também, né? Deus ajude ele, né? Amém? E quem mais, né? Quem mais? De onde tem mais gente aqui? E congrega da igreja, né? Os irmãos congregam em Ourinho, Espírito Santo, congrega aqui. Não, mas congrega aqui, né? Congrega aqui em Óleo, né? Muito bem. Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Parece que Moisés dava bem com o sogro, não? Até aceitou uns conselhos do sogro. Moisés também era um bom genro, né? Parece que o relacionamento dos dois era bom, né? O sogro deu uns conselhos bons para ele. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo,
e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Sentai-vos. Deus abençoe sua palavra. O que torna um lugar santo é a presença do Santo, do Espírito Santo. Em se tratando daquele lugar lá, hoje, diz o profeta, é somente mais um monte. Como os demais. Mas quando o Espírito Santo estava lá, tocar no monte, morria um animal. Deus estava ali falando com Moisés, depois também nas leis, né? Recebeu as leis, a glória de Deus desceu ali. Então o que santifica a pessoa, o que santifica o lugar, é a presença do Espírito Santo. Então, eu sempre gosto de dar ênfase nisso. A ordem da igreja não é exigência. Se é exigência, é de Deus. Porque nós oramos por esta igreja, pelas demais: Senhor, santifique esse lugar. Então, você tem que saber que é um lugar santificado. Aí que está. Conversa desnecessária, movimento, correria e tal. Por causa disso. E ali teve uma conduta. Deus fez um pedido para ele, para tirar os sapatos. Melhor que ele venha a ela, ou será um miserável o resto dos seus dias. Claro que tratando especificamente aqui de ofício, ministério, e também falando do cristão de uma maneira geral. Está falando de ser um tocador, uma tocadora, um diácono, um tesoureiro e tal. São cargos que terminam. Mas Moisés começou. Ele foi chamado por Deus. Foi ordenado para o trabalho, isso que foi colocado em ordem, em posição. Teve experiência com Deus. Então, quando ele começou, o povo não creu nele. Não creu. E agora? Deus falou: então, vou arrumar outro. O povo não creu. O povo tem liberdade, mas nem sempre acerta. Ali não acertaram. A igreja primitiva, logo no começo dela, quando foi lhe dada uma oportunidade de exercer o direito de escolha, escolheu errado. Matias. Era Paulo. Está vendo? Por causa de quê? Por causa do humano, da influência, dos interesses, da simpatia, do agrado. Tudo tem o seu lugar. Vamos eleger tal pessoa, vamos indicar tal pessoa, vamos fazer isso, fazer aquilo, tudo bem. Você promete que não vai sair conversar com ninguém? Mas entrou o espírito político.
se o irmão vai aprovar tal coisa, eu também vou aprovar. Se o irmão não está aprovando tal coisa, também não vou aprovar. O profeta diz: você tem um voto. Você pode ser um diácono, você pode ser um pastor auxiliar, você pode ser um auxiliar do pastor. Você tem um voto naquilo. O povo não creu nele. Assim ele simplesmente deixou o povo ir. Então vamos sofrer mais 40 anos. Ele fugiu, se casou com uma bela moça etíope, recebeu herança, herdou um bando de ovelhas. E lá estava ele, lá. Ele perdeu toda a visão do povo da igreja de Deus vivo, perdeu tudo, perdeu o contato, estava longe, perdeu, né? Falou: quem sabe aquele negócio, que lá já passou para mim, já perdeu a visão, nem sabia, não tinha nem notícia como estava o povo. Perdeu a visão da igreja, do povo. Mas Deus não perdeu. Deus podia dizer assim: Moisés, chamei você não deu conta, e não estar ao lado daquele que Deus reprova. É simples. E isto não é baseado em informação de terceiro. A sua salvação depende da sua revelação, do seu discernimento. A sua escolha, aprovação ou reprovação, depende da sua revelação, do seu discernimento. Individualmente falando. Tirando isso, é política. E o profeta é claro, na escolha, na igreja, ele diz assim: se você faz uma eleição na igreja e tem 21 a favor e 20 contra, os 20 que perderam, vamos dizer assim, entendeu que a vontade de Deus está com os 21, eles passam do lado dos 21. Isso se a igreja está debaixo da atmosfera do Espírito Santo. Mas na maioria das vezes elas não estão. Até hoje só tenho visto os outros 20 depois procurar outro pastor. Isso demonstra ainda uma falta de maturidade do espírito da mensagem. E a humildade. Dizer: não, a maioria decidiu por isso, então nós vamos aceitar que o Espírito Santo está na maioria, nós vamos agora. É a democracia assim, né? Esse é o espírito da mensagem. E quando você aplica a mensagem, nós aplicamos a mensagem, mesmo em detrimento de sofrimento e de perda pessoal, aquilo não vai trazer prejuízo. Aparentemente pode ser que sim, mas Deus não deixa assim. Todos que se posicionam de acordo com a palavra nunca perderão nada, só serão recompensados. Agora, e Deus o tinha ordenado a fazer isto. Ele o levantou para isso. Nascido desde o ventre da mãe, um menino formoso. E ele o levantou com este propósito. E o menino sabia, o menino cresceu, o menino era inteligente, era um guerreiro. Ensinava a sabedoria dos egípcios para os egípcios. Talentoso. Diz o profeta que ele pensou que era segundo o pensamento dele que ele ia libertar o povo. E aquilo resultou em morte. Deus podia dizer: não, agora passou da conta. O homem que eu escolhi matou alguém, esse não vou usar mais. Deus não erra. Tropeça quem quiser tropeçar. Afoga quem quiser afogar. É melhor se seguir a coluna. Não adianta tentar sair disso. Você vai fazê-lo de qualquer maneira.
O que é que Deus respeitava em Moisés? A chamada. O que é que Deus respeitava em Pedro e em Paulo? A chamada. O que é que Deus respeitou no irmão Brana? A chamada. Pedro, Paulo, Moisés, irmão Brana, erraram, cometeram erros graves. Mas o que foi que manteve esses homens que passaram pelo vale da sombra da morte e não morreram até chegar ao final? O que foi que os seguraram? A força, a inteligência, a esperteza, o dom. Dom não segura, porque dom é dado até para incrédulo. É a chamada que segura. Chamada, vamos assim dizer, é um salvo-conduto. A chamada é uma imunidade. Em se tratando de ministério e em se tratando da noiva de Jesus Cristo. A noiva, ela é chamada. E o profeta diz: Deus terá uma igreja, uma noiva preparada nos últimos dias. E Ele terá. E pela graça queremos que fazemos parte. Amém? Então, é você. É você. É você. É você. Sou eu. É vocês pela internet. É você. Se temos essa chamada de Efésios capítulo 1, elegido nele desde antes da fundação do mundo, predestinado para sermos santos e irrepreensíveis, seremos. A irmã escorrega para cá, escorrega para lá, o irmão escorrega para cá, escorrega para lá. Não, você vai chegar assim, vai. Você vai andar direitinho, irmã. Você vai se vestir direitinha. Esse vestidinho seu aí vai chegar no lugar. Esse cabelinho seu vai chegar no lugar. Essas vaidadezinhas vai chegar no lugar, irmão. Vai chegar. Se você está em Efésios 1, você está predestinado para ser santo e irrepreensível. Amém? É isso. Isso nos dá conforto. Isso é só para nós. E vocês, apenas membros de igreja, vocês sentem que há algo mais profundo em seu coração? Vocês verão, vocês serão infelizes até que aceite Cristo assim. O homem e a mulher que é preordenado por Deus para fazer parte da noiva, enquanto não nascer de novo, vai viver infeliz. E depois que eu nascer de novo, não vou ter mais tristeza, dificuldade? Não, você vai ter. Mas lá no fundo, você vai ter aquela sensação de segurança. Que 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, e você não é atingido. Você tem uma chamada, você tem uma eleição, e a tua eleição te leva. Você foi elegido. Se morrer, você ressuscita. Se estiver vivo, você transforma. E quando ele aparecer nas nuvens, com esses olhos, com os seus olhos, com os nossos olhos, nós o veremos. Amém? Então veja a igreja. Vocês viram o verdadeiro e genuíno Espírito Santo operando em pessoas. Vocês serão infelizes até que isto venha a vocês. Então, se você não é batizado ainda, batizada, arrepende dos seus pecados. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tenho tanto problema, pastor, tenho tanta dificuldade. Irmãos, a maior parte das nossas dificuldades, dos nossos problemas, da nossa tristeza, somos nós que arrumamos. Quanto mais enquadrados estamos na vontade perfeita de Deus, menos disso nós temos. É diferente. Aí você está alegre, uma casinha simples, alegre, feliz. Você fica feliz com um carrinho mais velho, você fica feliz.
Estou dando um exemplo assim que é mais fácil de entender. Porque foi Deus que te deu. Ele vai te dar mais? Vai. Mas aí vem um grande segredo da felicidade. O grande segredo de viver bem. Aquela receitinha que dá o nosso profeta. Aprendi a estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Esse é o ponto. Enquanto a pessoa não adquirir esse espírito de estar satisfeito com aquilo que tem, não importa o que tem, nunca estará satisfeito com nada. Porque é um estado de espírito, é um desalinhamento espiritual. É Deus chamando, rendam-se, saiam de trás desses arbustos. É assunto encerrado. Deus preparou o seu caminho e é através do sangue. Você diz, bem, eu pertenço à igreja. Isso não significa nada mais do que você pertencer ao rodeio. Nada mesmo. Pertencer à igreja? Nada. Qualquer uma. Nada contra a organização, mas eu não estou contra o povo da organização, mas é o sistema. Esse é o problema do ser humano. É o sistema. Agora, Deus tem um sistema na terra. Mas Deus é que tem. Não é o meu sistema. Eu trabalho no sistema dele. Eu fui chamado para trabalhar no sistema dele. Deus tem um sistema na terra. E esse sistema foi estabelecido pelo nosso profeta. E não foi estabelecido pelo profeta homem. Foi estabelecido por Deus através do profeta. E esse sistema é para cuidar de nós, para cuidar da igreja, para cuidar do povo. Assim como Deus tinha um sistema para tirar Israel do cativeiro. E o sistema era profeta. O homem escolhido era Moisés, desde pequeno. Não importa quanto tempo demorou, não importa quanto tempo Moisés demorou. Não, para Deus não era novidade. No final do plano, Deus tinha um povo na terra prometida. Amém. E no final desse plano todo aqui, Deus também terá um povo nas bodas do Cordeiro. Uma das grandes vitórias nossa é nós termos temor de mexer no sistema de Deus. Quando eu falo do sistema de Deus, eu falo da mensagem. Deixamos ele como está. Fique com aquilo que estão nas fitas. Vamos operando, vamos trabalhando, vamos operando, vamos trabalhando. Deus sabe o que faz. Você crê assim? Creia assim. Você tem um sistema previdenciário no Brasil. Apesar de todas as falhas dele, você sabe, deu o seu tempo de aposentadoria, você vai lá e recebe, está aposentado. Está garantido aquilo. Se é justo ou injusto é outro assunto. Se o homem dá conta de fazer isso depois de 35, 40 anos, aposentar você, Deus não vai dar conta? Claro que vai dar conta. Nenhum demônio, ou todos os demônios, irão impedir o plano de Deus. O profeta lia esse livro de Êxodos toda semana. Ele dizia: o que aconteceu com Israel no natural acontece conosco no espiritual. Então, agora note isto. Encontramos esta sarça ardente. Deus sabia que aquele profeta estava com a vida fácil. Assim, ele decidiu que teria de falar com esse profeta. Então ele selecionou um lugar. Deus sempre tem um lugar para falar conosco. E este aqui, como igreja, como santuário,
é um lugar para Ele falar conosco coletivamente, com esse grupo de pessoas. Você tem que entender isso aí. Você está num santuário. Não é assim? Então o santuário tem uma ordem, tem uma conduta. O santuário tem uma apresentação. Você vem para um santuário, você não está indo pescar, você não está indo para um piquenique, você está vindo para a igreja, você está vindo para um santuário. Até o católico entende isso. Ele chega no santuário dele lá, ele passa a mão na água benta lá, ajoelha, faz o sinal da cruz, senta no banco, começa a dar umas voltas no rosário, cochichando Ave Maria, Salve Rainha, Pai Nosso, sei lá o que isso faz lá. Ele passa para o lado de fora no santuário dele, ele faz o sinal da cruz, em respeito à hóstia que está lá dentro. Eles têm respeito por aquilo que eles creem. Porque eles creem que Cristo está naquela hóstia lá. Eles creem nisso. Eles respeitam isso. Agora, Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estaria presente no meio deles. Nós temos que crer nisso e respeitar isso. Então você vem para cá da melhor maneira que você pode. Com tudo que você tem de melhor. Então ele decidiu falar com Moisés. Ele selecionou um lugar, porque havia uma emergência. Ouvi os clamores do meu povo. O povo estava clamando ainda. E há um homem que eu enviei para libertá-los, diz o irmão Brana, e ele está fraco e frouxo. Eu não tirei a coragem de falar isso do Moisés, né? Mas o irmão Brana falou. Moisés estava fraco e frouxo. E ele era o homem. Como é que você está, irmão? Irmã? Como é que nós estamos? Firmes e fortes ou fraco e frouxo? Porque nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós é que estamos segurando o juízo de Deus na terra. O juízo cair, aquele juízo maior. Ó Deus, espero que Ele chame aqui esta noite os ministros para se avivarem. Olhe a visão, estamos morrendo, o mundo está acabado, a igreja está apostatada, Deus está tentando chamar uma noiva a sair. Por isso Ele selecionou um lugar muito estranho para nós. Foi uma sarça no topo da montanha, mas aquilo atraiu a atenção do profeta e ele o chamou ali para uma conferência. Olhou para a montanha, mas que esquisito é aquilo. A sarça, um fogo ali queimando, nunca vi aquilo. Moisés parou, olhou, foi aproximando, mas a sarça não consome. Foi indo. Deus foi atraindo ele. Quando ele chegou ali, Deus falou com ele: Moisés, eis-me aqui, Senhor. E conosco foi a mesma coisa. Algo atraiu você. E a maior coisa que nos atraiu foi a mensagem quando chegou na sua mão. Eu nunca ouvi um pregador. Meu pai colocou as mensagens na minha mão. Eu nunca vi ninguém pregar. Ele colocou as mensagens na minha mão. A história da minha vida. A hora que eu li, pronto. Os muros de Jericó caíram. Dali Deus começou a trabalhar. A mensagem me atraiu. Comigo foi dessa forma. Ela me atraiu. Ela atraiu você. E você chegou. Quando você chegou, ela te chamou. Te chamou, você foi batizado, você foi batizada, você foi santificada, você foi cheio do Espírito Santo,
e agora você está seguindo. Amém. Que coisa gloriosa. Lá foi uma chamada sobrenatural. E a nossa também é sobrenatural. Porque essa mensagem é sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. E aquele que está dentro de nós é sobrenatural também. Somos terreais por fora e sobrenaturais, celestiais por dentro. E é exatamente aí que está o nosso companheirismo. O nosso companheirismo não é de carne e sangue. O nosso companheirismo é na palavra. O nosso companheirismo é teofânico. Observe. Então ele chamou ele ali para uma conferência. Observe. E foi chamado. Mas ele teve que obedecer. Palavra por palavra. Moisés, eis-me aqui, Senhor. O lugar que você está é santo. Tire os sapatos. Já tinha que obedecer alguma coisa. Tire os sapatos. Tire os sapatos, Moisés. A terra sobre a qual estás é santa. E se Moisés dissesse: bem, Senhor, acabei de receber a instrução na escola, e lá me ensinaram que para demonstrar honra é tirar o chapéu. Assim eu tirarei meu chapéu. Diz o irmão Brana, isso nunca teria funcionado. Não adianta. Eu já fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não funciona. O batismo é por imersão nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse para a irmã: se você não deve cortar o seu cabelo, nem a franja, nem as pontas. A pessoa fala, mas deixando cumprir tá bom. Não funciona. Não põe a tesoura. Ah, mas eu posso simplesmente dar uma acertadinha nele, cortar um pouquinho, está crescendo muito. Eu vou manter ele numa certa, vou manter ele comprido. Não funciona. Tirar o chapéu não funciona, é o sapato. A mãe de irmão Brana teve aquele sonho daquela mulher caminhando por um salto alto. Isaías disse, andando cascavelando. Ela disse, vou provar para vocês que eu posso andar por esse caminho com um salto desse tamanho. E foi andando, se perdeu. Porque Isaías falou, você não anda com esse salto desse caminho, não. Eu não aceito isso. Ele não aceitava lá e não aceita aqui. Irmã, você tem que ter noção que você está num santuário. E aqui não é lugar disso. Você vem para a ceia com um salto desse tamanho, com unha pintada, um vestido para cima do joelho, tudo decotado, cabelo tudo pintado, de amarelo para cá, de marrom para lá, dizer que você está vestida para um santuário? Não está, Deus não aceita isso. É para tirar o sapato. É para tirar a tesoura desse cabelo. Ah, não, mas Deus só quer o coração. Ele não aceita. Essa é a questão. Estamos no piquenique? Estamos brincando da igreja? Não. Somos um povo que estamos indo para o arrebatamento. E o problema é o embaraço nosso. Deus, tenha misericórdia de nós. Assim como o Senhor teve misericórdia de Moisés. Mas tem uma coisa, irmã, nós estamos pregando assim. Se porventura você está enquadrado em alguma coisa dessa, irmã, enquadrado em alguma coisa dessa, irmã, não é para você desanimar, não. É só para você sofrer menos. Você é escolhida, você é escolhido, e Deus vai fazer você chegar lá. Ou pelo amor ou pela dor. Você acha que filho obediente apanha? O filho obediente é testado. O desobediente apanha. Não quer dizer que o desobediente também não é testado. Mas o obediente, ele é testado. O desobediente, ele apanha. Porque Deus corrige e açoita todos quanto tem por filho. Amém? E é isso que Ele faz conosco em Sua palavra. Está entendendo, irmãos?
Não vamos ter a igreja por tradição. Não. Entra com reverência. Só de você entrar pelaquela porta com reverência, você está com a sua mente que você está entrando num santuário, você vem aqui, você ora, você assenta aí, você pode crer que naquela hora já está sendo curado, sendo liberto, porque você está na presença do sobrenatural. Não é minha pessoa, não é sua, não era William Branham, o homem. Contudo, Deus também abençoa, mesmo se nós respeitamos uns aos outros como pessoa. Deus respeita também, Deus ama isso, Deus considera. Mas esse aqui é o ponto. Tira o chapéu? Não, mas é sapato. Tem que tirar. É isso. Se não damos conta, irmãos, de praticar alguma coisa, pelo menos que a nossa oração seja essa: Senhor Deus, não tenho dado conta de fazer isso, mas Senhor Deus, é certo, eu creio no seu profeta, ele ensina assim, não dou conta disso, Senhor Jesus, me ajuda, mas eu quero, eu preciso disso, está faltando isso para mim. Mantenha esse espírito de submissão, mantenha esse espírito de humildade, mantenha esse espírito em você, que você tem uma porta aberta para o Espírito Santo trabalhar. E quem faz isso é o Espírito Santo. Então, quando Deus disse sapato, quer dizer sapato. A Bíblia tem coisas que ela diz que nós precisamos do irmão Branham para entendê-la, principalmente no Velho Testamento. As parábolas, os sinais, os mistérios, os tipos, precisamos dele. Mas tem coisa na Bíblia que está escrita na Bíblia que não tem que interpretar nada. O irmão Branham não vem interpretando coisa que não precisa de interpretação. Como nós falamos hoje de manhã, o irmão Branham não veio ensinando o casamento e divórcio diferente do que Paulo ensinou. O que o irmão Branham veio mostrando para nós, o mesmo que Paulo mostrou, o mesmo lá de trás do Gênesis, o que o profeta trouxe para nós, através da coluna de fogo, do pilar de fogo, o que ele trouxe para nós, o que Deus trouxe de novo para nós através dele, para as pessoas que estavam lá numa condição errada e para aqueles que estão chegando numa condição errada. Deus disse isso: vai lá e diga para o povo, fique como está e não faça mais. É isso aí. Isso é graça, é misericórdia. Mas não tem mais nenhum que vai dizer isso depois, porque a mensagem dele vai até o arrebatamento. Amém? Então, quando Deus disse nascer de novo, ele quis dizer nascer de novo. Ele não disse se der você nasce de novo. Não é necessário nascer de novo. Podemos ouvir a palavra, podemos ouvir o evangelho, podemos até ter dons carismáticos sem ter nascido de novo. Porque é o novo nascimento que nos coloca em companheirismo com o Pai. Se você não nasce de novo, você pode ser beneficiado por dons, beneficiado pelo evangelho, mas um novo nascimento que coloca você em contato com a família. E Deus tem uma família na terra, diz Paulo, e uma família no céu, que invoca o nome. Isso quer dizer os irmãos que já partiram e nós que estamos vivos hoje. E a família de Jesus Cristo na terra hoje, que vive nessa última era de Laodiceia, eles têm que crer nessa mensagem. E o novo nascimento te coloca nisso. Você até pode se simpatizar pela mensagem, você até pode batizar porque a sua família é batizada, simpatiza e vem e batiza e tal, e tal, e tal, e você nem nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você não está na família. Se você nem nasceu ainda, como é que o pai vai te corrigir? Deus corrige açoite todos quanto tem por filho. Você nasce de novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí você tem companheirismo com seu Pai, com a palavra. Aí você está assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus.
Não é 4 paredes. Podia ser um barracão aqui com uma lona. Podia ser debaixo de uma árvore. Ele está aonde está a sua palavra. Amém? E você crê que você tem a palavra? Aonde você está, Ele está com você. Lá no trabalho, Ele está com você. Na escola, Ele está com você. Foi Ele que deu para você aquele trabalho? Ele está lá com você. Amém? Você está estudando, está na escola, está na faculdade, não sei onde você vai, mas foi Deus que encaminhou você, então Ele está lá com você. Crê assim? Amém. Nascer de novo. Ele quis dizer nascer de novo. Ele não quis dizer apertar a mão ou repetir um credo. Todos têm medo desse novo nascimento. O diabo substituiu isso por um aperto de mão, algum tipo de questão psíquica que o levaria a admitir, sim, nasci de novo, mas a sua vida diz o que você é, a vida que está em você. Se você diz que nasceu do Espírito de Deus e nega uma palavra dessa Bíblia, você não nasceu. E você pode dizer, pastor, não sei explicar tudo. Não sei explicar tudo. Eu não sei viver tudo isto, nem explicar tudo isto. Mas você, desculpa, você não nega isso daí. Você pode não entender. Uma pigada, pegou na garganta, né? Você pode não entender tudo isto, mas você crê em tudo isto, amém? Então, se você diz que nasceu do Espírito de Deus e nega uma palavra dessa Bíblia, isso mostra que você não nasceu. Você tenta ligar isto a alguma coisa no passado. Isso mostra que não foi o Espírito Santo, porque ele nunca negaria sua palavra. A palavra, você diz, bem, minha igreja ensina isto, e mostra que você não nasceu. Você nasceu da igreja e não de Deus, isto é, Deus, a sua palavra. Aqui está ela, Moisés o ungido, tira os seus sapatos, tu está em terra santa. Bem, o meu chapéu não serviria da mesma forma? Ele diz sapatos. E foi isso que ele diz, sapatos. Deus disse, nascer de novo. Isso quer dizer, nascer de novo. Amém? Agora escute. Estou numa multidão mista e jovenzinhos, mas você ouviria o seu médico. Ouça, espero que você me entenda. Qualquer nascimento é uma sujeira. Não me importa se é um chiqueiro, ou se é numa sala cor-de-rosa decorada de hospital. Qualquer é a sujeira. Nascimento é uma sujeira. Assim é o novo nascimento, é uma sujeira. Ele o fará fazer coisas que você não acha que você faria. Mas dessa morte e corrupção procede a vida. E nenhuma semente pode trazer sua vida até que esteja morta e podre. E daquela imundície, quando não resta mais nada para apodrecer, é só a vida que vive, é quando um filho vem a Deus, então ali são lhe dados os testes. Todos os que são chamados serão testados e serão provados, para chegarmos naquela condição de adoção, de sermos como Ele é. Como Ele é, nós o seremos e o veremos. E quando você diz, olha, mas parece que a minha vida é muito mais difícil do que aquelas moças de fora, aquelas mulheres de fora, meus parentes, parece que vivem uma vida melhor que a minha, isso, aquilo. Irmãos, eles não estão passando por processo de aperfeiçoamento. Nós é que estamos passando. É nós. Deus está aperfeiçoando a sua igreja, tirando de nós todo aquilo que é credo, dogma, humanismo, complexo, tudo isso, tirando tudo isso de nós.
até que tudo isso acabe, para que nós podemos dizer que nem Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Você crê assim? Vamos ficar de pé nesta hora. Quando o profeta diz o novo nascimento é uma sujeira, você vai fazer coisas que você não faria. Seus amigos vão notar isso. Esse irmão esse moço não faz mais isso. Essa moça não faz mais isso. Se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Se em certos lugares não vai mais. E assim por diante. E quando você nasce de novo, aí você tem uma vida de crescimento. As pessoas que já viram, as irmãs já viram, né? Creio que todas elas viram seus filhos quando nasceram, né? Quando foi tirado do seu ventre e logo ali a enfermeira mostra para você a criança, todo lambuzado, molhado, sangue, a cara toda amassada. Você olha assim, não parece nem com o pai, não parece nem com a mãe. Parece com quem, hein? É assim a pessoa quando nasce de novo. Nem parece cristão. Olha para ela, para ele, nem parece ainda. Mas depois vai aparecendo. Aquele cabelo agora começa a aparecer de cristão. Aquela roupa agora começa a aparecer. Mas no começo não. Agora aparece. Vai aparecendo. Você vai crescendo. Você vai aperfeiçoando. E quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais diferente do mundo nós estamos ficando. O mundo não nos entende. O mundo não nos aceita. Por isso que nós estamos indo no arrebatamento. Arrebatamento é desprendimento. Estamos desprendendo, meu irmão, minha irmã. Desprendendo de tudo isto aqui, a terra, tudo. Vai acabando tudo. E aqueles de nós que ficarmos menos para o final, a ponto que não provaremos a morte, teremos nossos corpos transformados, diz o profeta, é uma perda total. Porque nós vamos ter que chegar naquele ponto. Como Ele é, nós o seremos e o veremos. De fazermos coisas, se for preciso, iguaizinhas o que o profeta fez. Mas aí, meu irmão, não pode mais ter essa consideração humana que nós temos. Esse dodói que nós somos, que qualquer coisinha às vezes que é dita, nós ficamos todo ofendido, entendeu? Estamos sempre atrás de consideração, gostamos de ser exaltados, gostamos de ser lembrados, essa coisinha humana, isso aí tem que acabar, entendeu? Minha mulher, meu marido, meus filhos, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, isso tem que ir acabando. À medida que Cristo vai entrando em nós, essas coisas vão acabando, a fé vai se tornando cada vez mais perfeita, a graça cada vez mais perfeita, a misericórdia cada vez mais perfeita, o amor divino cada vez mais presente na sua vida. Você não consegue odiar ninguém, você não consegue pagar o mal com o mal, você não consegue porque você já tem ele dentro de você, você não consegue fazer isso, você não consegue, mesmo que você queira, você não consegue. Mas o momento é um momento de emergência, e um culto como este é uma conferência, Deus nos chamando a atenção para que possamos entender a sua palavra, obedecer a sua palavra. Se Ele disse, Moisés, tira o sapato, é o sapato. E eu creio que Ele tem falado conosco nessa noite, você crê? Com cada um. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações. Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de Moisés, como é maravilhosa a história de Moisés, como é uma lição maravilhosa, como nos dá segurança, nos dá ânimo em ver como que Deus trabalha. Deus não esquece de nada. Quem sou eu para impedir alguma coisa? Quem é você para impedir alguma coisa? Os meus cuidados? As minhas maneiras? As suas? Não vai impedir nada não, irmãos.
Nada. Descansa, descansa. Aceite a mensagem, viva a mensagem. Ame uns aos outros, com o braço para fora, para trazer outro para dentro. E Jesus Cristo cuidará de nós. Como Ele está cuidando nessa noite. Como Ele está te libertando nesta noite. Como Ele está te curando nesta noite. Se você tem uma enfermidade, diga: Senhor Jesus, estou no seu santuário e aqui o Senhor está como curador. Cure esta enfermidade, liberte-me disso, tire esse pensamento negativo da minha mente, tire esse problema entre eu e minha esposa e eu, os pais com os filhos com os pais. Senhor, tire isso, Senhor, do nosso meio. Ó Deus, tire isso, esse mau relacionamento de genro com sogro, de sogro com genro. Ó Deus, dê um pouquinho disso que Moisés tinha, ele com o Jetro. Ó Senhor, o Senhor pode fazer isto, o Senhor pode construir isso. Tira, Senhor, todas as maneiras pessoais, toda a ignorância, todo o capricho, toda a tradição, todo o complexo. Tira, Senhor, de nós, que possamos ser mansos e humildes. Nós nascemos de novo, todos são cordeiros, todos são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Senhor Jesus, abençoe seu povo, abençoe sua igreja. Pedimos em teu nome e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos dizer amém? Assente um pouquinho então, enquanto os irmãos cantam para nós, né? Irmão Gabriel, irmão Wesley, irmão Lucas, o Júnior deseja cantar, louvar a Deus com um hino. Haverá paz no vale. Haverá paz no vale para mim e para ti, né? Eu acho que eu creio que é isto, né? Então vamos cantar, vamos cantar.
Amém? Graças a Deus, né? Deus abençoe os irmãos. Cumprimento seu irmão, sua irmã. Deus abençoe e Deus abençoe a igreja que está em Bauru. Deus abençoe todos vocês. Quarta-feira nós estaremos aí. Ao firmamento a romper da aurora, é tão bonito ver o sol despontar. Até os passarinhos abandonam seus ninhos para te adorar. Oh meu Deus, como pode estar sozinhos? Tudo isso criar é um belo paraíso, este rio, este mar. Flores, esperanças, exulte cantando, mas com espinhos, doa exemplo de dó. Só amanhecer o dia, ter um caminho que a natureza criou. Oh meu Deus, como pode estar sozinhos? Tudo isso criará, é um belo paraíso, este rio, este mar. Fico, meus irmãos, com alegria cantando, e no recanto eu estou a brincar. Em todas as crianças deste caminho que a natureza criou. Oh meu Deus, como pode estar sozinhos? Tudo isso criará, é um belo paraíso, este rio, este mar.